Chevrolet Tracker foi lançado mais ou menos entre 2020 e 2021. E de lá para cá, é agora que ele recebeu a sua primeira mudança, que foi sutil em alguns pontos, melhores em outras, e é isso que a gente vai contar ao longo do vídeo. Essa daqui é a nova versão Premier, que não seria topo de linha, vamos dizer assim, até porque a RS está posicionada acima, mas conta com esse novo visual, um acabamento um pouco mais luxuoso, atualização no motor e também na parte interna. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar para vocês em detalhes tudo sobre o novo Chevrolet Tracker 2026 na sua versão Premier. Será que é melhor aí do que alguns modelos chineses como o Song Pro? É isso que a gente vai contar ao longo do vídeo. Então roda a vinheta e vamos lá! Bom pessoal, então é o seguinte, o Chevrolet Tracker ele parte mais ou menos de R$111 mil, mas essa versão que vocês vão ver hoje no vídeo custa nada mais, nada menos do que R$189 mil. Um preço elevado por se tratar de um SUV 100% a combustão, vamos dizer assim. Até porque nessa faixa de preço você tem Song Pro, você tem Ravo, por exemplo, com conjuntos híbridos e até carros maiores do que ele. Mas será que mesmo assim a Chevrolet consegue aí resistir a esse mercado novo de produtos chineses, visto que nós temos aqui uma marca mais consagrada do que as estreantes que têm chegado ao nosso mercado? Bom, é isso que a gente vai contar ao longo do vídeo. Afinal de contas, recebeu atualização no motor, parte interna e no visual para continuar competitivo e, de acordo com a Chevrolet, já vendeu muitas unidades e é líder no segmento na região da América do Sul. Aqui no Brasil a gente vê que as vendas deram uma caída, mas mesmo assim a GM aí consolida ele, né, como o SUV mais vendido na região. Então vamos contar tudo isso ao longo do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Se você já atualizou o YouTube, aperta o botãozinho do Hypar para ajudar a gente, isso é muito importante aqui para o canal, certo? Ajude também nossa meta de 1000 likes, porque agora eu vou contar para vocês detalhe por detalhe, tintim por tintim, de tudo que tem no novo Chevrolet Tracker 2026. Então aqui na parte dianteira é onde a gente tem as maiores mudanças do novo Chevrolet Tracker. A intenção aqui foi fazer o conjunto óptico dividido, como acontece no Equinox, por exemplo. Então, na parte superior, nós temos aqui a luz de DRL com a luz de seta, tá? Então nós temos a luz de seta que fica posicionada aqui juntamente com o DRL, e na parte inferior ele recebeu esse conjunto óptico em LED por espelhos. Bom, além disso, a grade na versão Premier ela é cromada, certo? Com esse visual aqui mais refinado, a gravata da Chevrolet dourada posicionada aqui, ao contrário da versão RS que tem o escurecido, né? Tudo mais escurecido. Aqui você tem esse cromo que dá um visual muito mais bonito. Particularmente eu prefiro mais o visual da Premier em alguns aspectos do que da RS, mas a gente vai contar ao longo do vídeo. Uma coisa que a Chevrolet falou bastante pra gente aqui é na questão da parte inferior, onde estão as luzes de neblina. Então, a luz de neblina continua em LED posicionada aqui, porém, eles colocaram essa passagem do ar aqui, né, para ajudar na aerodinâmica, eficiência energética e uma série de coisas. E aqui tem um ponto muito importante que eles destacaram, né, isso a gente pode até comentar com relação ao Nivus, por exemplo. Lá, a Volkswagen tirou os faróis de neblina para fazer essa entrada aqui lateral. Entretanto, a GM ainda conseguiu fazer a entrada lateral e manter as luzes de neblina, que eu achei um ponto muito positivo e realmente faz sentido. Uma outra coisa, nós temos sensor de estacionamento dianteiro para essa versão, tá? Fica posicionado aqui. E essa grade que tem o mesmo desenho, vamos dizer assim, do Chevrolet Cruze. Então você tem esse conceito bem bonito e realmente dá um ar mais harmônico aqui com o carro. Porque com esse cinza, esse visual cromado e esse mais escurecido aqui do plástico injetado, realmente dá um visual muito legal. Assim como a parte inferior, você tem esse apliquezinho aqui, né, em plástico injetado, também compondo um visual interessante para o Chevrolet Tracker. Uma outra coisa é que na parte superior o capô segue da mesma forma, não teve nenhuma alteração aqui. É realmente da placa para baixo aqui, né, do capô para baixo, onde a gente tem realmente as maiores novidades, como a grade, né, a gravata da GM, o farol dividido e aqui essa parte lateral. A intenção da Chevrolet foi aproximar o conjunto, né, dos modelos importados, né, como o Equinox, por exemplo, que é um SUV importado do México. A intenção aqui foi realmente trazer essa cara, que inclusive o Captiva chinês, né, vamos dizer assim, que é vendido aqui no mercado sul-americano, tem um visual um pouco parecido com ele também em alguns aspectos. Bom, outra coisa que mudou bastante
está aqui embaixo do capô, que tem uma parte bem polêmica e é isso que eu vou contar para vocês agora. Bom, mecanicamente temos algumas novidades aqui no conjunto. Segue sendo 1.2 turbo de 3 cilindros, mas agora com injeção direta de combustível que, quando abastecido com etanol, estamos falando de 141 cavalos de potência com 22,9 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades e 0 a 100 em 9,7 segundos. E aqui vem uma curiosidade. Quando esse carro foi lançado com 1.2 e 136 ou 133 cavalos de potência, o 0 a 100 dele declarado era 9.4. Curioso, né? Agora ele é mais potente e um pouco mais lento do que a versão de 2021, né, no caso da apresentação. Por que isso acontece? Bom, a GM não falou nada oficialmente com relação a isso, tá? Isso é um achismo aqui do falando de carro. Com as novas regras de emissões, o PL8 e uma série de coisas, muitos carros tiveram um sistema mais anestesiado na motorização. Pedal um pouco mais lento, o carro com mapa de motor um pouco mais econômico e uma série de coisas. Tanto é que no consumo de combustível ele está mais econômico do que a versão passada, mesmo se tornando um carro mais potente. Isso se acontece justamente por conta das normas de emissões atuais. Temos uma varetinha aqui, manta acústica nessa região, certo? A entrada de ar fica um pouco mais alta aqui também, e essa é a novidade. Uma outra coisa é que ele segue com a sua correia banhada a óleo, uma outra coisa que a Chevrolet esclareceu bastante. A questão aqui é que agora eles trocaram a fabricante da correia, se tornando uma marca de, uma correia um pouco mais robusta, que aguenta aí trocas de óleos não recomendadas pela marca no caso. Se você faz as trocas recomendadas pela fabricante usando o lubrificante correto, você nunca vai ter esse problema. Mas se você acaba trocando por alguma outra marca que não atende às especificações da Chevrolet, algumas coisas podem acontecer, como ela começa a esfarelar, e daí que vem os problemas, principalmente no Onix. Mas, curiosamente, o Tracker e a Montana, que usa exatamente a mesma correia banhada a óleo, isso nunca aconteceu. Bom, com relação às suas medidas, nada foi alterado no Chevrolet Tracker. Então, ele é um SUV compacto, com corrente de Renegade, com corrente de HRV, de T-Cross e também do Hyundai Creta. Então, as suas medidas permanecem iguais, estou deixando certinho aqui para vocês, inclusive com o mesmo entre-eixo. Mas tivemos algumas mudanças, principalmente na suspensão. Agora você tem uma carga um pouco mais macia, então o carro está levemente mais confortável comparado à versão anterior, tá? E assim ele recebeu novas rodas de liga leve e novos pneus, tá? Medidas 215, perfil 50, de aro 17, com esse cinza diamantado que particularmente eu acho muito bonito e compõe um visual muito legal. Traz refinamento, traz luxo e gosto muito mais do que uma roda toda escurecida. Aqui eu acho que traz um visual mais refinado para o carro. Bom, nós temos o aplique na caixa de roda, passa por toda a parte inferior do carro e vai até o outro lado também. E só reforçando mais uma vez, a suspensão foi atualizada, ficando um pouco mais macia, mais confortável ao rodar, comparado à versão anterior. A gente já andou no carro e não notei tanta diferença assim em alguns aspectos, mas naqueles ondulados de estrada você nota que o carro está um pouquinho mais macio nesse ponto. Bom, nós temos o retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta, tá? Então ele fica posicionado aqui, ó. Nós temos o repetidor de seta bonitinho aí para vocês visualizarem, porém não conta com rebatimento automático, isso ainda você tem que fazer na mão, tá? Então eu acho que poderia ter. Uma outra coisa é que ele conta com um sensor de ponto cego, ponto positivo para o carro, e que ele também tem sistema keyless. Apertando aqui, a gente tranca o carro, certo? E apertando de novo, nós destrancamos ele. Lembrando que ele tem esse friso cromado na parte inferior que compõe o visual da versão Premier topo de linha, assim como a maçaneta tem esse apliquezinho cromado aqui também, né, para fazer o visual. Parte superior, nós temos o rack de teto em alumínio aqui para você fixar algumas coisas e o teto solar que mais tarde eu vou mostrar para vocês aí ao longo do vídeo. Bom, uma coisa que não foi atualizada é que ele não recebeu o freio a disco traseiro, então permanece aí com o freio a tambor na parte traseira. Confesso que isso vai muito mais, eu acho que de apelo de ficha técnica do que de fato usabilidade. Até porque o carro freia muito bem, é um carro bom de freio. Logicamente que um freio a disco fadiga menos, você tem até mais segurança. Mas eu acho que para um usuário comum, vamos dizer assim, eu acho que isso na prática não faz tanta diferença. Mas, logicamente, poderia ter um freio a disco traseiro, como acontece num T-Cross, por exemplo, como acontece num HRV, né? Então, se você comparar com seus concorrentes, sim, faz falta um detalhezinho aqui, né, do freio traseiro a disco. Parte traseira do carro, então, a grande novidade são as novas lanternas com esse efeito
cristal. Ou seja, você tem a lente transparente, mas com as assinaturas aqui em LED, lembrando que a luz de seta segue halógena. Então, luz de seta e luz de ré são halógena, enquanto a luz de posição e a luz de freio são em LED, certo? Então, basicamente, isso daqui é a única grande atualização do carro. Conta com desembaçador, limpador, o backlight na parte superior, esse pequeno aerofólio aqui, gravata da Chevrolet com detalhe dourado e cromado, nomenclatura Tracker e ali a versão Premier. Eu acho que já estava na hora da Chevrolet tirar essa nomenclatura turbo aqui, né? Todo mundo já sabe que o Tracker é turbo, deixa a traseira mais limpa, sabe? Mais bonita, mas isso ainda não aconteceu, mas eu acho que já estava na hora da GM mexer nisso. Bom, nós temos sensor de estacionamento traseiro na parte inferior, nós temos a câmera de ré que fica posicionada aqui também, e agora tem esse aplique um pouco mais cinza na versão Premier. Aqui, antigamente, no primeiro ano do Tracker, nós tínhamos as luzes de neblina, que desde a linha 2022 isso se perdeu e até hoje não colocaram. Mesmo nesse modelo que recebeu atualizações, ainda não teve nenhuma mudança nesse aspecto. Eu acho que poderia voltar uma luz de neblina para dar um up no carro, falar que o carro ganhou alguma coisa, mas nem isso. Bom, apertando aqui, nós temos a abertura do porta-malas. Esse carro está com alguns acessórios que justamente são essas divisórias aqui, tá? Isso aqui não faz parte do carro, mas vocês estão vendo aí bancos bipartidos, tudo bonitinho. Nós temos uma iluminação amarela posicionada aqui e o forro lateral é em plástico. Particularmente, já falei para vocês, não gosto muito da forração em plástico. Por quê? Você está indo para a praia, vai viajar, vai fazer alguma coisa, você vai colocar as cadeirinhas de praia aqui. Com a parte plástica lateral, fica fazendo uma barulheira lascada às vezes. Então, se você tem o forro encarpetado, por mais que pareça ser mais simples no quesito de acabamento, eu acho que faz menos barulho no fim das contas. É mais fácil de limpar e risca menos. Isso daqui risca, marca com muita facilidade. Então, a forração em carpete, particularmente, eu gosto. Bom, esse porta-malas aqui ele tem uma divisória, tá? Mas como a gente está com isso daqui, eu não consigo mostrar. Mas você tem um tampão para nivelar isso daqui ou deixar mais profundo do jeito que está agora. Na parte superior nós temos toda a forração em plástico e desde então o Tracker nunca recebeu um porta-malas elétrico. Ele segue com esse porta-malas padrão, né, manual, visto aí que alguns concorrentes já ganharam porta-malas elétrico, mas o Tracker ainda não mexeu nisso. Agora eu quero saber de vocês aí, pela parte externa do carro, o que vocês acharam do novo Chevrolet Tracker? Ficou bonito? Ficou feio? Tá igual? Não mudou muito? Deveria mudar mais? O que vocês mudariam no visual do novo Tracker? Comente aí que eu quero saber de vocês, porque agora a gente vai lá para a parte interna para contar as novidades do novo Tracker. Bom pessoal, vamos para a parte interna aqui do Chevrolet Tracker. Então na parte traseira não temos nenhuma mudança significativa aqui. Bom, temos a maçaneta cromadinha, porém todo o restante é em plástico duro. Aqui poderia ter recebido um material, né, mais nobre, até porque é uma versão topo, né? Poderia ter pelo menos aqui no apoio do cotovelo um material macio. Isso não aconteceu. Então tudo segue com a mesma textura, certo? E em plástico duro. Porém, ele tem vidros elétricos automáticos em todas as portas. Bom, os bancos foram atualizados, então agora ele tem apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além do apoio de braço central com 2 porta-copos e iluminação amarelinha posicionada aí. Bom, de espaço aqui a gente consegue levar 4 pessoas bem confortável, 5 já começa a ficar um pouco apertado, mas até que dá para encarar perante o HRV, que eu acho bem ruim aqui. Esse daqui até que vai bem. Nós temos uma tomada 12 volts e 2 saídas USB posicionadas ali, mas ainda segue sem uma saída de ar, hein, Chevrolet? Poderia ter uma saída de ar aqui, né? Isso ainda não aconteceu. Bom, o banco foi atualizado, já vou mostrar para vocês. Temos o teto solar panorâmico, que daqui a pouco eu mostro, e ele tem 6 airbags, aqui nas colunas, nos bancos, além do frontal, que a gente vai chegar lá. Bom, o espaço interno, ó, notem que tá no bom tamanho aqui, tá? Eu tenho 1,75 m, a título de referência, só para vocês terem uma ideia, e eu me encaixo até que relativamente bem aqui, ó. A altura de cabeça também vai bem, então nesse ponto, né, acho que nada a reclamar com o Chevrolet Tracker. A questão é realmente uma saída de ar que poderia ter aqui, isso não aconteceu, e uma forração em material macio aqui na porta, até porque estamos falando de um carro de quase 200 mil reais. Bom, chegando aqui na parte dianteira, aqui sim nós temos um acabamento melhor. Então aqui com esse corino, né, marrom e a costura aqui amarelinha com essa mais clara na parte superior. Vidro elétrico automático em todas as portas, aqui ajuste do retrovisor elétrico e aqui a maçaneta cromadinha para vocês visualizarem. O banco é revestido em couro,
tudo bonitinho aí, também recebeu um novo design, né, um banco bonito, com ajuste aqui de altura mecânico, e aqui nós temos a abertura do tanque de combustível. Por ali as pedaleiras, aqui não tem nenhum acabamento, e agora vamos chegar na parte interna para vocês conferirem tudo sobre o carro. Parte interna então aqui do novo Chevrolet Tracker, a chave só tem tranca e destranca, tá? Não tem abertura de porta-malas, então aí só para vocês visualizarem. Vamos colocar ela aqui, ó, ela cabe certinho nessa região. Partida por botão, então aí já mostrando para vocês, volante revestido aqui em couro com a base achatada e esse detalhe cinza que acompanha aqui também. Tá? Então aí já mostrando. Bom, com relação ao acabamento, ele melhorou aqui na parte superior, ó. Então nós temos esse acabamento aqui agora em material macio, com esse detalhezinho aqui amarelo que combina com essa região, tá? Então aí só para vocês visualizarem. Mas a gente não pode falar que agora o painel aqui tem pelo menos uma parte em material macio, melhorando o acabamento do Chevrolet Tracker. Porém aqui em cima segue ainda em plástico duro. Por ali fica o detalhe do assistente de frenagem dele, certo? Para vocês aí terem uma ideia do visual do carro, tudo bonitinho aí. E agora vamos mostrar as novidades. Ele tem aqui, ó, acendimento automático dos faróis, com ajuste de altura do facho do farol. E aqui nós temos sensor de chuva com temporizador e retrovisor fotocrômico, tá? Então tudo bonitinho. Iluminação amarela, aqui a abertura do teto solar, já mostrando para vocês aí a abertura do teto solar desse carro que é panorâmico com a abertura, certo? Para-sol aqui com espelho e iluminação, para motorista e passageiro, tá? Tudo bonitinho. Volante com comandos aqui, então piloto automático e limitador. E aqui a distância, tá? Da frenagem, tudo para vocês terem uma ideia. Por aqui comandos de volume e mídia e ele é híbrido. Por quê? Agora você tem um novo cluster digital que se você mexer assim, ó, você tem detalhezinho de troca de áudio e volume. Se você aperta e segura, você tem informações. Então, ó, medidor 1, medidor 2 que a gente está indo agora. Apertando nós temos o medidor 3, certo? Apertando mais uma vez, nós temos informações aqui do carro, como consumo, né, e tudo mais. Então aí eu noto o consumo dele, infotainment e o básico, certo? Então aí basicamente é isso. Então você tem aqui contagiros com velocímetro, outras informações de tanque e temperatura, aqui odômetro e autonomia, certo? Então esse cluster é o mesmo da S10, que é o mesmo da Spin também, e o mesmo do Onix. Assim como a nova central multimídia também tem a mesma resolução e a mesma herança, vamos dizer assim, né? Vem daí da Spin, que vem da S10, que vem do Onix, que vem aqui para o Tracker. Então a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos de ventilação posicionado aqui, algumas outras configurações do carro como data e hora, tudo certinho, tá? Então você mexe aqui, parte de roteador, telefonia e a mídia, tá? Então você tem tudo aí para você visualizar. Comando físico de volume que eu acho excelente, por sinal. E aqui comandos do ar-condicionado, que também são físicos, tá? Lembrando que ele é ar digital de apenas uma zona. Trava das portas, pisca-alerta, aqui controle de tração e estabilidade, parque assist, sensor dianteiro e traseiro, e aqui a direção do ar. Por aqui nós temos duas tomadas USB, uma tipo C e uma convencional, carregador sem fio, e a manopla do câmbio automático de 6 velocidades com a função low, que você pode fazer um modo manual, entre aspas. Câmera de ré, já mostrando aí para vocês tudo bonitinho. O freio de mão segue normal, né? Poderia ser um freio de mão eletrônico, mas isso ainda não aconteceu. E aqui o apoio de braço é revestido nesse couro com um baú, tá? Então aí, ponto para vocês conferirem. E aqui o porta-malas é bom, hein? Porta-luvas sem amortecedor, tá? Mas ele tem uma iluminação só para deixar vocês aí cientes disso, tá? Por aqui em cima fica o OnStar, que é o serviço de concierge, rastreio do carro e uma série de coisas. E aí tá mostrado para vocês o espaço interno. O som segue o mesmo, que eu acho ok, nem bom nem ruim, é um som aceitável para a categoria do carro, não é som assinado nem nada, mas você pode fazer alguns upgrades nele, tá? Você tem como acessório colocar uma iluminação ambiente, que você coloca uma luz aqui, você coloca uma luz aqui, você consegue colocar um subwoofer embaixo desse banco, tudo aí como acessório original Chevrolet, tá? Que é um ponto interessante. E é isso, ali ó, não tem ajuste de altura, tá? É só para o motorista, e é isso. Agora vamos dar uma volta e eu vou contar para vocês aí como é dirigir o novo Chevrolet Tracker. Se inscreva no canal, deixe o like e bora dar uma volta. Bom pessoal, vamos andar agora aqui no Chevrolet Tracker, que passou por algumas mudanças, né? Agora ele tem 141 cavalos nesse ajuste aqui, ganhando a injeção direta de combustível, mas com as regras de emissões e uma série de coisas, na minha visão, tipo, você não percebe esse ganho de potência, até porque o carro segue um pouco anestesiado no fim das contas. Você acelera bastante o carro, você percebe a rotação
subir, mas você não nota a velocidade de fato aumentar, sabe? Ele ficou normal, como se estivesse com o seu 133, 136 cavalos, como era, né, a versão antes dessa atualização aqui. Agora o carro ficou mais confortável, você nota ele dá umas flutuadas em alguns momentos aqui do carro, tirando um pouco daquele meio duro. Eu não achava o carro tão duro, mas é perceptível que ele já ficou até mais macio assim, né, na sua maneira de dirigir, né? A direção, para mim, não teve nenhuma mudança assim de dirigibilidade, nada nesse sentido, né? Você dirige ele da mesma maneira. O câmbio tem trocas suaves, nada expressivo, mas eu já achava confortável o jeito de você dirigir o Tracker. Ele já tinha trocas bem posicionadas. Acho que entre os automáticos que a gente tem no mercado, a GM sempre acertou bem nesse sentido. O Polo é um carro, né, ou o Nivus que seja, né, T-Cross 1.0, ele tem ali um conversor de torque meio estranho, às vezes incomoda, e aqui o carro é um pouco mais acertado nesse ponto, né, então você consegue aproveitar bem aqui as marchas do carro. Uma pena que você não tem trocas manuais, vamos dizer assim, né, você tem a função low aqui, que não é nada ergonômica no fim das contas, que mal você brinca, né, com o modo manual do carro, mas de fato um câmbio manual seria até mais interessante no uso de rodovia que seja. Mas aqui, ó, tá vendo? A gente acelera, tá vendo? Ó? Como a troca tá um pouco lentinha ali, né? E essa nova calibração, sei lá, pra mim ele tem a mesma percepção da versão não atualizada, vamos dizer assim, do 1.2, sabe? Nada realmente impressionante, né? Com esses 141 cavalos aqui. Uma coisa que a GM destaca bastante, a gente já vai entrar inclusive nessa parte um pouco mais polêmica da motorização, é o fato da correia, né, ser banhada a óleo. Isso diminui a vibração do carro perante, né, modelos que têm corrente, por exemplo. Como acontece inclusive no mercado mexicano. De fato, sim, você tem um carro aqui como um 3 cilindros, vamos dizer assim, o mais silencioso, o que vibra menos e uma série de coisas, mas sim, existe o raio do caso da correia banhada a óleo, que a Chevrolet reforçou bastante numa pré-apresentação desses produtos, né? E eles falaram que a questão ali era mau uso, vamos dizer assim, né? Logicamente que a GM não quer culpar os clientes pelo mau uso, mas a questão é que muitos ali que tinham, né, tiveram problemas com a correia, foi uma questão do óleo lubrificante não ser o mesmo correspondente ali, né, os indicados pela fabricante. E isso fazia com que a correia começasse a desmanchar, literalmente, e causava todo o problema, né? De fato, agora parece que a Chevrolet trocou o fornecedor da correia, né, por um fornecedor que tem uma correia com uma composição, né, que suporta mais péssimas qualidades de lubrificante, no caso. Mas, mesmo assim, ainda assim, pode existir o problema. A única questão é que ela é um pouco mais reforçada, não que ela zerou o problema de fato. Então, quem ainda compra, né, Onix, Tracker, Montana, enfim, todos eles com esse conjunto 1.0, 1.2, 3 cilindros, ainda tem que ficar esperto nesse sentido. A questão em cima do Onix foi ali porque você tinha muitos carros de uso de aplicativos, locadoras, né, pessoas que faziam ali umas revisões muito mais pensando no bolso, né, e isso fazia com que colocavam óleos ali que não eram o correspondido pela fabricante e causava isso, né. Então, só esclarecendo aí um pouco da questão, né, da correia banhada a óleo desses modelos da GM. Mas a dirigibilidade do carro em si, assim, não mudou, com exceção da suspensão, um pouco mais macia. Logicamente que a gente não explorou aqui uma curva, um trecho mais sinuoso para entender se isso afeta a dirigibilidade do carro ou não. A motorização, por mais que ganhou potência, não parece isso, né, na prática, né, você não nota isso. Consumo de combustível, nem sei se esse carro foi zerado no consumo aqui, mas vamos ver se a gente tem alguma informação aqui, né, do consumo de combustível com ele. Olha, nesse trajeto que está aqui de 481 km rodados, acho que muito provavelmente esse carro veio andando para Minas Gerais, a média está em 10 km por litro, 10,5. Isso aqui com certeza está com gasolina. Então, aí só para vocês terem uma ideia, né, eu estou chutando aqui que esse trajeto foi
São Caetano na fábrica até aqui Belo Horizonte, tá? Eu acho que deve ter feito esse trajeto com 10 km aí por litro, né, com gasolina nesse trecho que você sobe serra, né, para você chegar aqui tem Minas, enfim, né, a estrada é um pouco mais sinuosa. Então é um consumo relativamente ok, né? Tem que saber como que chegaram aqui, né? Chegaram rápido, chegaram devagar, mas aí tá uma média só para vocês terem uma noção. Bom, o visual interno a gente já contou, nada surpreendente, né? Ele ganhou agora esse painelzinho aqui macio, né? Já que tá todo mundo elevando o acabamento, a GM deu uma maneira aqui de dar uma atualizada no carro, colocou essas telas aqui que estrearam na Spin, foi para S10 e agora chegaram na linha Onix Tracker, né? E a Montana também deve receber isso daqui muito em breve também. E eu acho que é isso, pessoal. É mais aí rápidas impressões para depois, de fato, a gente andar no carro e tirar percepções melhores, né? No uso em São Paulo e uma série de coisas. E depois de tudo que eu falei para vocês aí, vale a pena ou não investir R$189 mil pelo novo Chevrolet Tracker nessa daqui, que é a versão Premier topo de linha? É um carro aceitável, gostaram das mudanças? Você que tem um Tracker aí 1.2 anterior, trocaria pelo novo? Você que tem um SUV compacto, está de olho no Chevrolet Tracker, faz parte do seu radar levar esse SUV para casa? Comente aí, quero saber de vocês. O carro evoluiu, ficou interessante, mas confesso que eu esperava algumas novidades um pouco maiores, como um sensor de faixa, por exemplo, né? Uma frenagem autônoma um pouco mais evoluída, mas isso ainda não aconteceu. Bom, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até o final, isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro. Afinal de contas, sem vocês o canal não existiria. Então deixe seu like, se inscreva no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.